Olá pessoal, tudo bom? Professor Bruno Mendes para mais uma aula de matemática do nosso curso, certo? Vamos hoje falar, a partir do que a gente falou da aula passada sobre conjuntos numéricos, vamos mostrar propriedades que esses conjuntos numéricos têm, consequências que a gente trabalha e como a gente pode aplicar isso em algumas formas, algumas consequências, alguns resultados que a gente obtém a partir disso, que são o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. E além de algum estudo de fatoração, de decomposição de números inteiros. Ok? Então vamos lembrar um pouco quais foram os conjuntos que a gente falou na aula passada e os mais importantes para essa primeira aula de agora. Nós falamos de um conjunto, o conjunto com a letra N, que era N de naturais, e o que nós colocamos aqui? Nós colocamos o 0, o 4, o 2, 7, o 11. Ok? Todos os números, a princípio, não negativos. E outro conjunto que a gente colocou aqui, que era o conjunto que levava consigo a letra Z, conjunto dos números inteiros, que tinham todos esses números, que eram os números positivos, e junto também tinha números que nós denominamos como números negativos. Menos 1, menos 13 e assim por diante. Ok? E o que a gente vai falar na aula de hoje? Hoje nós vamos dizer que qualquer número inteiro ele pode ser decomposto. Como assim decomposto? Ele pode ser fatorado. O que quer dizer decomposição? O que quer dizer fatoração? Ok? Fatoração, para a gente, seria um método que a gente faz para transformar em fator. Mas o que é um fator? Vamos pensar um pouco nisso. 2 vezes 3, nós dizemos que é 6. Sim, mas o que representa o 2 e o 3? São cada uma das partes de uma multiplicação. Então, o 2 é um fator da multiplicação, o 3 é outro fator da multiplicação, 6 é o resultado dessa multiplicação. Então, a fatoração é a ideia de transformar em fator, transformar numa multiplicação. Transformar numa multiplicação. Então, eu posso pegar um número e transformar numa multiplicação? Posso. Por exemplo, se eu pegar o número 6. O 6, eu posso escrevê-lo como? O 6 eu posso escrever no produto de 2 vezes o 3. Então, 6 é a mesma coisa que 2 vezes o número 3. Ok? Pode também ser 6 vezes 1? Pode, mas não ganhou tanto. Então, o que eu fiz? Ao transformar 6 em 2 vezes 3, eu estou fazendo uma fatoração. Estou transformando um número numa multiplicação de outros dois números. Ok? Agora, por exemplo, se eu tivesse usado o número 20, o que seria o número 20? O número 20 eu posso escrever como 2 vezes o 10? Claro, 2 vezes 10. Mas espera aí, 2 vezes 10... também poderia escrever como 4 vezes 5. Oh, sim, claro, 4 vezes 5. Então, o 20 é 2 vezes o número 10, mas também, ao mesmo tempo, é 4 vezes o número 5. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando 20 numa multiplicação de dois números, 2 vezes 10 ou 4 vezes 5. Mas, paremos um pouco. 4 não é 2 vezes 2? 4 é 2 vezes 2. Então, eu poderia escrever 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5. Então, o nosso número, que é o 20, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 5. Ótimo. Professor, tem como eu juntar esses dois aqui? Esses dois que aparecem duas vezes? Tem. Como a gente faz isso? A gente pega o 2, que é o número que está repetindo. Quantas vezes ele está repetindo? Está repetindo 2 vezes? Então, a gente vai colocar aqui, ó, um 2 aqui em cima, um indicador, um expoente. Ok? Um expoente
para indicar que eu estou repetindo o número 2 duas vezes. Vezes o número 5. O número 5 está sendo repetido uma única vez. Então, 5 elevado a 1. Então, eu transformei o 20 numa multiplicação de 2, 3, 4, vários números. Então, esse é um jeito de fazer uma fatoração. Transforma um número numa multiplicação desses números aqui. Qual é a dica que a gente tem que... é melhor para a gente trabalhar em exercícios? Sempre procure transformar, decompor em números que a gente chama de números primos. O que são números primos? Vem comigo que eu te explico. Números primos. O que são números primos? Olha só. Conjunto dos números primos. Os primos têm a seguinte regra para ser formado. A princípio, os números primos, enquanto naturais, são aqueles números que admitem 2 e somente 2 divisores. 2 e somente 2 divisores. Como assim 2 e somente 2 divisores? Pensemos um pouco. Vamos escolher um número aqui qualquer. Aqui. Vamos escolher o número 10. Quais seriam os divisores do 10? Os números que eu posso pegar o 10 e dividir por esses e vão dar resultados inteiros. Por exemplo, eu posso pegar o 10 e dividir por 1. 10 dividido por 1 dá 10. Posso pegar o 10 e dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 10 dividido por 10 dá 1. Então, peraí, os divisores do 10 são 1, 2, 5 e 10. Então, aqui. Os divisores do 10 são esses 4 aqui. Se são 4 os divisores do 10, então o 10 não pode ser considerado um número primo. Então, se o número de divisores aqui é 4, não pode ser considerado um número primo. Para ser número primo, eu preciso de somente 2 divisores. Exatamente 2 divisores. Então, por exemplo, se eu escolhesse o número 5, o número 5, quais seriam os divisores do 5? Seriam 1, porque 5 dividido por 1 dá 5, e o próprio 5. Porque 5 dividido por 5 dá 1. Ah, tem 2 divisores? Tem. Tem outro além desses 2? Não. Então, 5 para nós é um número primo. Agora, vamos ver se a gente consegue ampliar um pouco mais esse conjunto. Por exemplo, o número 3 é um número primo? Sim. Por quê? Porque ele só divide 3 e o 1. Ou seja, ele só tem esses 2 divisores. Então, 3, por consequência, será um número primo. O número 11, ele também é um número primo? Sim, porque ele só divide o 1 e o 11. Só tem esses 2 divisores. Não tem mais nenhum outro. Ou seja, o número 11 é um número primo. Professor, todos os primos são ímpares? Não. Existe um número primo que é par. Quem é esse número? O 2. Por quê? Porque o 2 dividido por 2 dá 1, o 2 dividido por 1 dá 2 e não tem mais nenhum. Ou seja, você tem 2 divisores. O número 2, então 2 é um número primo. Professor, o número 1 é primo? Não. O número 1 não é primo. Por quê? Porque o 1 só divide ele mesmo. O 1 só divide 1. Ele só tem um divisor. E lembra qual é a regra que a gente falou para ser número primo? Para ser número primo, tem que admitir 2. Somente 2. Não pode ser nem mais e nem menos. Só 2. Tudo bem? Então, 1 não é primo para a gente. Então, aqui eu poderia colocar outros números. O 7, o 13 e assim por diante. Os números primos também, infinitos números primos. Então,
A partir da ferramenta do que são números primos para nós podemos, a princípio, decompor, fatorar. Qualquer número inteiro, certo? Pode ser decomposto nesses fatores. Eu posso pegar um número e decompor nessas partes inteiras. Ok, vamos explicar isso. Vem cá. Eu quero, por exemplo, decompor o número 84. Como é que eu faço a decomposição do 84? Como é que eu trabalho com esse 84? Posso fazer da seguinte forma. 84, eu posso fazer de um jeito que talvez alguns lembrem, outros talvez fiquem, nunca viu, mas não tem problema. Explico agora. 84, deixa eu colocar 84 aqui. Vai colocar uma barra. Ok? E nessa barra, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, a princípio, quem seriam os possíveis fatores primos no qual o 84 pode dividir. Como assim? 84. Vamos lembrar um pouco da aula passada. 84 é um número par. Por quê? Termina em 4. Então, se 84 é um número par, eu posso pegar o 84 e dividir por 2. Se eu pegar o 84 e dividir por 2, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 84 dividido por 2, 42. Espera aí, 42 continua sendo um número par. Então eu posso dividir novamente por 2. 42 dividido por 2. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. 21. 21 não é um número par. Então eu não posso pegar o 21 e dividir por 2 agora. Tem que pensar em outro. Espera aí, olhando os nossos primos, os dois. Agora o próximo seria o 3, a princípio. 21 eu vou dividir por 3. Ah, está na tabuada. 21 dividido por 3 é 7. Porque 7 vezes o 3 dá 21. E o 7 já é um número primo, então ele só vai poder dividir por 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Quando cheguei no 1, parei. Não dá mais para mexer em nada. Ok? Então, o que é o 84? 84 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 84 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Ah, professor, posso juntar esses dois? Pode, claro que sim. Como é que a gente faz isso mesmo? Põe o 2. Quantas vezes está repetindo? 2 vezes. Então, 2 elevado a 2. Esse 3 está repetindo uma vez só. 3 elevado a 1. E o 7, repetindo também uma única vez. 7 elevado à primeira potência. Ok? Todos bem? Tranquilo até então? E se eu quisesse, por exemplo, pegar um número 200? Ixi, 3 algarismos, professor? 200? É, 200. Mas calma. Por mais que dê um pouco mais de trabalho, o procedimento é o mesmo. Então vamos com calma que a gente vai conseguir. Vamos aqui, ó, do lado. 200. Ok? Como é que eu faço com 200? Pego 200, traço a nossa barrinha e vou começar a analisar. 200, ele termina em 0. Opa, se termina em 0, ele é par. Então eu posso dividir por 2. 200 dividido por 2 dá 100. Metade de 200 é 100. Opa, 100 continua sendo par. Então eu posso pegar o 100 e dividir por 2 mais uma vez. 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 é 50. 50 continua sendo par. Então eu posso dividir por 2 mais uma vez. 50 dividido por 2, por sua vez, será 25. Ah, pera. 25 não é mais par. 25 não dá por 2. 25 dá por 3? Como é que eu teria que fazer isso? Vem aqui, 25 divide por 3. Espera aí, vamos tentar lembrar da tabuada. 25, se 3 vezes 7 é 21, é um pouco mais, 8. 8 vezes 3, 24. 25 menos 24 vai dar 1. Opa, sobrou. Não pode sobrar nessas divisões, tem que ser divisão exata, sem resto, sem sobrar nada. Então 25 não é divisível por 3. Bom, se não é por 3, eu vou tentar por 5 e desconfie de que isso vai dar certo. Por quê? Porque esse número termina em 5.
Números terminados em 5 são divisíveis por 5, ok? Assim como números terminados em 0 também são divisíveis por 5. Então, 25 dividido por 5 está na tabuada, dá 5. E dá para dividir 5 de novo, porque 5 é primo. 5 por 5 eu posso escrever por 1, e aí eu paro essa representação. Então, como é que eu vou escrever o 200? Quantas vezes o 2? 2, 2, 2. 2 vezes 2 vezes 2. E o 5, duas vezes, né? O 5 representado duas vezes. 5 vezes 5. Quantas vezes está aparecendo o número 2? 3 vezes. Olha como é que eu faço isso. 2, 3 vezes. Indicador 3. E 5, duas vezes. Então é 5, indicador 2. Ok? Tudo bem? Então aqui a gente tem 84, 200, 2. Terceira, 5, a segunda. Ok, pessoal? Aqui a gente fez a decomposição do 84 e do 200. Agora, quais são as consequências de fazer essa decomposição? O que eu posso ganhar, o que eu posso perder? Aqui, o que a gente ganha é uma coisa que pode acontecer na sua prova, que já tem ocorrido em alguns concursos, nas últimas provas, a ideia do que a gente chama de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O que é o mínimo divisor comum e o máximo divisor comum? Vem cá que eu te explico. Olha só. Vamos primeiro explicar o máximo divisor comum. MDC. M de máximo, D de divisor, C de comum. O que é esse máximo divisor comum? Ok? É um número que, a princípio, tem que estar tanto numa das partes quanto na outra, que seja divisor, ou seja, a princípio vai ser um número menor, tem que ser comum aos dois, e de preferência eu quero que seja máximo. Como é que eu vou fazer isso? Qual o procedimento? A gente vai pegar todas as bases de todas as bases, a gente vai pegar as bases comuns. Como assim as bases comuns? As bases comuns. Se eu ver num número, quando ele estiver decomposto, tiver uma base, um fator, e o outro número tiver o mesmo fator, a gente vai chamar de fator comum, base comum. Ok? Todas as bases comuns com o menor expoente. O que é mesmo expoente? É um indicador que fica em cima do número, que mostra quantas vezes eu vou repetir esse número. Então, o máximo divisor comum, eu vou pegar todas as bases comuns com o menor expoente. E o que é o que a gente fala de mínimo múltiplo comum? O MMC. Mínimo múltiplo comum, múltiplo é uma coisa, um princípio maior, de multiplicidade, vai ser multiplicar, vai ficar maior, ok? Então, o mínimo múltiplo comum, eu quero um número que seja maior, que a princípio é as duas partes, mas também tem que ser comum, ok? E, dentre todos os comuns, de preferência, o menor. Como é que eu vou proceder? Como é que eu vou fazer? Eu vou analisar todas as bases, não importa se é comum ou não, não importa se é comum ou não, eu vou analisar todas as bases e vou pegar com o maior expoente. Todas as bases com o maior expoente. Então, analisei todas as bases com o maior expoente. Vamos ao exemplo? O 84 e o 200. O 84 e o 200.
Olha só, 84 e 200. Como a gente escreveu o 84? Ok? A gente tinha escrito 84 como 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 7. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 7. E o 200? A gente escreveu como 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. 2 com expoente 3 e o 5 com expoente 2. Ok? Como é que você tirou isso, professor? Calma, a gente fez isso anteriormente. A gente tinha feito isso no exemplo anterior. A gente só está reproduzindo ele aqui. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 7. E o 200, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Então, eu quero saber o que é o MDC do 84 e do 200. Então, do 84 e do 200. Olha só, vamos analisar todas as bases comuns. Quem são as bases comuns? 84 e 200. 84 tem base 2, tem base 3, tem base 7. 200 tem base 2, base 5, um fator 2 e um fator 5. Mas espera, qual é o único? O único aqui que é comum. Há um único fator que é comum em cima e embaixo, que tem tanto no 84 quanto no 200. O fator comum a esses dois é o fator 2. Visualiza, aqui tem 2 elevado a 2, aqui tem 2 elevado a 3. Então, o fator comum é o nosso querido 2. Então, vai aparecer o 2? Oh, sim, claro, 2. Agora, a gente falou que é todas as bases comuns com menor expoente, com um menor indicador. No 84 está 2 elevado a 2. No 200 está 2 elevado a 3. Qual é o menor? O 2. Se o 2 é o menor, eu vou representá-lo aqui. 2 elevado a 2. Porque esse aqui é o menor expoente. 2 e 3. Vamos analisar de novo as outras bases. Aqui no 84 tem base 3. No 200 tem base 3? Não. Então não vou olhar. 7, 5. Não tem. Então, o MDC de 84 e 200 é 2 elevado a 2. Ok? A partir da análise de todas as bases comuns com o menor expoente. E o MMC de 84 e 200. 84 e 200. Olha só, qual é o procedimento para fazer o MMC? Tem que fazer todas as bases. Todas as bases? Oh, claro, ó, todas as bases. Base 2, base 3, base 5, base 7. Então vamos colocar todas. Base 2, base 3, base 5, base 7. Agora, com o maior expoente. Como assim com o maior expoente? Aqui tem 2 elevado a 2. Aqui tem 2 elevado a 3. O maior expoente agora é o 3. O maior expoente é o 3. Então eu vou representar 2 elevado a terceira. 2 elevado a 3. Porque tem essas duas possibilidades. Aqui só tem esse 3. Se só tem ele, vai ele mesmo. É 3, a princípio elevado a 1, ou simplesmente 3. Aqui, 5 elevado a 2. Tem outro 5 aqui, além desse? Não. 5 elevado a 2. Então a gente coloca o expoente 2. 5 elevado a 2 e o 7 só tem ele mesmo, vai ficar 7. 7 elevado à primeira. Ok, pessoal? Então, como a gente fez o MDC? Pegamos todas as bases comuns, ok, com o menor expoente e representamos ela aqui. E o MMC? Todas as bases com o maior expoente. Lembrando que para isso precisamos decompor o número, fatorar o número, deixá-lo eles em fatores de preferência que sejam números primos, ok? Quem são os números primos? São aqueles que têm somente, exatamente, 2 divisores. Em geral, 1 e o próprio número. Ok, pessoal? Essa foi a aula, fatoração, MMC, MDC. Tente depois fazer esses exemplos, tente pegar depois outros números para fazer esse treino
E acredito que com isso você vai conseguir fazer uma boa prova. Até mais, pessoal. Tchau!